Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu me chamo Messias. Me chamo Ivanara. Temos 9 anos de casados 2 filhos. e participamos do 21º 21º Encontro de Casais com Cristo na Paróquia São José de Maracanaú. Hoje iremos proclamar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 54 ao 58. Vamos proclamar agora o Santo Evangelho. Os pés do mensageiro que anuncia o Senhor, que Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor, que Ele vive. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, voltando para sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. E Jesus não fez aí muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o Evangelho de Mateus vem nos passar, né? Com essas palavras de Jesus, com esses ensinamentos. Aqui no último versículo, Jesus falou assim, né? No penúltimo: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. O que quer dizer, né? O que a gente pode tirar dessas palavras? Que Jesus fez milagres naquele onde ele morava, né? Mas não muitos por conta da fé das próprias pessoas que ali estavam escutando suas palavras, porque por conhecer sua família, por Jesus morar ali, por eles conhecer Jesus, né, desde pequeno, não acreditavam no que ele falava. Então, assim, né, o que a gente pode tirar dessas palavras que o Evangelho nos passa, que muitas vezes, voltando para o nosso dia, para a nossa vida, a gente vai para a missa, vai para encontros religiosos, né, vai para pregações, e muitas vezes, por conhecer aquela pessoa, a gente não absorve os ensinamentos, né? Não é verdade isso? A gente não absorve aquelas palavras para a nossa vida, porque a gente convive com aquelas pessoas, então a gente não dá muita atenção no que aquela pessoa está passando. E a gente não vê que aquela pessoa se preparou, aquela pessoa rezou para estar passando aquelas palavras que está nos transmitindo através dos ensinamentos de Deus, são através do Espírito Santo, né? Aqueles ensinamentos são através do Espírito Santo para a gente. Mas muitas vezes
muitas pessoas acabam não acreditando nas palavras, acabam não seguindo os ensinamentos que ali está escutando. Então, assim, Deus age através de nós, através da nossa fé. É a nossa fé que leva a gente a acreditar nos ensinamentos de Deus, como é que se possa se dizer? A nossa fé que gera um milagre. O milagre é gerado pela nossa fé. Então, que a gente não tenha a nossa fé baseado nas outras pessoas, né? Que aqueles ensinamentos, que aquelas palavras que entrem no nosso coração, porque a gente tem que permitir aquela palavra entrar dentro da gente, do nosso coração, não é isso? A palavra, né? Se aquela palavra que até mesmo na homilia o Padre nos fala através do Espírito Santo, se a gente deixar florescer, a gente acreditar, Deus vai operar muitos milagres na nossa vida. Mas para que Deus faça os milagres, que realmente faça acontecer, precisa que a gente se abra, né? Se permita, que abra o nosso coração para absorver todos esses ensinamentos e não só escutar, tem que colocar em prática, né? Não é fácil seguir Jesus, não é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo, não é. É um caminho muito difícil a seguir, mas só basta do querer. No próprio Evangelho tem mesmo, né? Dá para tirar uma explicação que o profeta não é bem recebido na sua terra, né? Como tem no Evangelho, e as pessoas viram os milagres, os prodígios que Jesus fez, mas por ser do mesmo local que eles moravam, eles não acreditavam muito, né? Não tinham fé E no Jesus, que ele estava falando. ele dizia, não é esse filho de José, irmão de Tiago, né? Mas eles viam todos os milagres, mas não queriam acreditar. E por isso que Jesus não fez muitos milagres naquele local, não é isso? Isso mesmo. Porque as pessoas, né, não acostumadas a ver como lá naquele Eles tempo, esperavam né? pessoas de qualquer outro local, né? Mas menos Jesus está ensinando, né? Menos Jesus tá falando aquelas palavras que são palavras voltadas para Deus, né? Os ensinamentos de Deus. Eles via, mas não acreditavam, não tinham fé. Então, que possamos levar isso para o nosso dia a dia. Que aquelas pessoas que nos ensinam palavras boas, nos ensinam o caminho certo, são pessoas, né, são palavras vindas do Espírito Santo. Então, que possamos absorver todas essas palavras, possamos permitir a presença de Deus na nossa vida, que através da fé é que a gente chega perto de Jesus, né? Que a gente se aproxima de Jesus, que possamos ter fé em Deus, que possamos acreditar, que possamos nos permitir as suas obras em nossa vida. Então, é isso que a gente quer falar para vocês, que Jesus, ele nos ensina, né, a cada dia sermos pessoas melhor, mas para isso a gente precisa se permitir. A fé, né, que precisamos ter fé, que a fé restaura a nossa vida, que precisamos ter fé nas palavras de Deus, ter fé nas obras de Deus e acreditar sempre. A fé é o ponto principal, né? Essas palavras que a gente queria repassar para vocês. Amém? Amém.